Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilha, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto, te vai ler. Tá certo? Rubinho, cara, uma coisa que ficou muito evidente no seu perfil é que você é um cofundador do MBL e você saiu do partido. Pelo que eu li, foi uma saída relativamente pacífica, não vi grandes polêmicas, mas o que é que te levou a sair do movimento que era tão relevante ainda politicamente hoje na direita? A gente vinha tendo divergências já há algum tempo, isso em 2022, aí já tem 2 anos um pouquinho mais de 2 anos que eu deixei o movimento, quanto à estratégia de atuação e a forma de ver a política do país. Essas divergências vinham se acentuando, o que tornava a relação bastante instável, então decidimos por bem seguir caminhos opostos, sendo uma boa, sem maiores constrangimentos. Acho que eles seguem a forma de fazer a política deles e eu tenho trabalhado a minha de uma maneira um pouco mais livre, mais independente, que é uma coisa que me fazia muita falta enquanto eu estava lá. Sim, a questão do alinhamento ao bolsonarismo foi uma coisa relevante nessa separação? Extremamente relevante. No momento da eleição de 2022, eu entendia que era mais inteligente e até um tanto quanto óbvio, por toda a história que eu tinha traçado, apoiar o Bolsonaro. Até porque a gente tinha o Lula do outro lado e eu não me via de maneira alguma representado num voto nulo, num ambiente isento dentro daquela eleição. Então eu optei por seguir meu caminho e se eles preservarem aquilo que eles entendem por correto, e eu me mantive fiel àquilo que eu acredito também. Cara, como político eu entendo você levar a ter esse posicionamento, mas em relação às pessoas, porque eu vejo por parte de boa parte assim, da gente no Twitter, da militância do Twitter ou de pessoas mais engajadas politicamente, uma repulsa a quem se colocou contra Lula, mas também se colocou como Bolsonaro, quem é chamado de isentão. Você não acha que deveria haver uma preocupação de quem é bolsonarista de tentar converter essas pessoas ao invés de crucificá-las, não, cara? Olha, eu vejo que hoje na política existe uma torcida muito grande em todos os espectros. Você pode pegar, por exemplo, o pessoal de esquerda, eles crucificam o pessoal da direita. Você pega o pessoal que apoia o Bolsonaro, eles ficaram, no mínimo, desgostosos com o pessoal que se posicionou isentão, justamente porque aquilo naquele ambiente acabou criando um meio que acabou favorecendo o Lula. Não dá para dizer que necessariamente quem votou nulo elegeu o Lula, mas de alguma maneira acabou propiciando naquele momento. E do outro lado, você tem as próprias pessoas que apoiavam ou apoiam o movimento que acabam crucificando quem saiu, como acontece comigo também. Sim. E é natural porque aquelas pessoas acreditam naquilo de uma maneira muito leal, até meio torcedora. E aí, quem eles veem como adversário de alguma forma em algum momento, eles tendem a crucificar. E aí você vira o jogador que trocou o Palmeiras pelo Corinthians e gera esse tipo de instabilidade, que acaba sendo natural. Eu penso que a política é a arte de dialogar e de somar. Sim. E para um movimento de direita, o que a gente precisa mais é somar com adversários para, de alguma maneira, a gente conseguir derrotar o inimigo maior. A gente tem hoje aí o Lula, a gente tem um inimigo maior que precisa ser combatido, que é o Leviatã, e a gente tem que combater esse cara. A gente tem que trabalhar dentro daquilo que nos é comum e não daquilo que nos separa. Essa é, na minha leitura, a grande dificuldade que tem na política hoje. De política hoje. Cara, você não acha que essa mentalidade acaba sendo prejudicial para a política, não? Porque eu seria o que as pessoas chamam de isentão, né? Porque eu claramente tenho meus princípios mais alinhados à direita, só que por algum motivo eu tenho mais raiva do Estado, não sei se é difícil dizer, se eu tenho mais raiva do Estado brasileiro ou da esquerda brasileira. Porque os dois 80 por hora, que é pior. Eu sinceramente eu não sei o que é pior, só que eu não vi em Bolsonaro uma saída. Eu acho que tem um culto à personalidade mais do que a princípios. Eu acho que isso é um grande problema do brasileiro, que ele coloca emoções acima de princípios, cara. Então, mas aí eu te faço uma pergunta. Se eu dei o Estado, nós temos isso em comum. Eu acho que o Estado é o maior fomentador de miséria, de problemas Sim. que existe no país. Sim. Só que você passou pela gestão Bolsonaro.
A gente tinha a pandemia e você viveu aqueles problemas assim como todo mundo. E a gente está vivendo o Lula 3. Com o Haddad criando imposto sobre imposto, tentando taxar, o cafezinho ficando cada vez mais caro, criando taxa sobre taxa, tentando fiscalizar quem manda 5 mil reais de Pix no mês para, naturalmente, taxar essas pessoas. E a gente passou pela gestão Bolsonaro, que apesar de toda a crise, não elevou a carga tributária, Sim. que diminuiu o número de ministérios. Entre um e o outro, fica evidente que de alguma maneira, não te causou o mal que o Lula está fazendo. E a opção para mim era essa. Eu não gosto do Bolsonaro por isso, eu discordo que ele fez aquilo. Eu acho que se pegar eu e minha esposa, a gente não vai concordar em 100%. Mas a gente tem que trabalhar as convergências. Eu acho que em cima disso que tem que ser construído. O Bolsonaro era perfeito? Pô, ninguém é. A questão é que ele não estava atrapalhando a liberdade das pessoas. Ele não estava proibindo as pessoas de empreender, proibindo as pessoas de trabalhar. No meio da pandemia, ele estava permitindo que as pessoas continuassem a sobreviver de alguma maneira. Todo mundo criticou a condução dele do Covid, o tempo passou e mostrou que boa parte das coisas que ele estava adotando estavam certas e que houve uma pressão do sistema, do establishment, para atacar ele. A gente tem visto o resultado das vacinas, enfim, isso hoje em dia. E, naturalmente, eu vejo que numa conta muito óbvia entre o que vai te fazer menos mal, o voto nele era muito óbvio. Eu observo, eu acho que assim, em relação à liberdade, principalmente esse tema é relevante para mim porque eu sou comediante. Sim. E assim, a questão da liberdade... Você é um herói ser comediante hoje, vamos ser bem sincero. É difícil, é difícil, mas eu acho que pior é bater uma laje, entendeu? Imagina, eu não vou reclamar que eu só faço piada. Mas você não vai preso batendo uma laje, agora fazendo uma piada você pode ser preso. Agora, eu percebo essa inclinação autoritária do governo Lula, além de ter a mídia toda ao lado, porque por mais que você tivesse setores no governo Bolsonaro, a Jovem Pan era quase uma assessoria de imprensa do governo Bolsonaro, mas hoje o que o Grupo Globo faz chega a ser ridículo, ao ponto de uma jornalista dizer que contrariar medidas do governo é crime. Isso é um discurso de Venezuela, de Irã. A Dani Lima, para mim, ela virou a comunicadora oficial do governo Lula, virou a SECOM. Só que a gente está num ponto que a mídia é tão cooptada pelo governo Lula que eles perseguem as pessoas justamente na liberdade. A gente não tem a tranquilidade para criticar, para fazer uma piada. Só que isso era muito óbvio para mim também. Porque, naturalmente, um governo Lula novo, que é o que nós estamos vivendo hoje, seria muito mais voltado para o aspecto moral, para o aspecto identitário, que era a pauta da esquerda, do que necessariamente para aquele papo de luta de classes, que era o que ele ficava falando. E ele está implementando isso de uma maneira visceral. Ele se sustenta através dessa pauta identitária. É o incentivo à cultura woke, é a cooptação da imprensa, é cercear liberdades ponto a ponto, tanto que o que eles mais falam é de regulamentar as redes. Sim. Só que o que você experimenta na pele, a falta de liberdade de fazer uma piada, é justamente um reflexo. Eu acho que um dos principais sintomas, na verdade, do que é um governo de esquerda. Eu acho que quando a gente fala de liberdade de expressão, de liberdade, não existe meia liberdade. O meio livre, na verdade, é meio preso. A pessoa tem que ter a liberdade plena de fazer a piada e se ela for escrota, você vai perder público. Só isso. Mas você não vai ser processado, você não vai ser julgado porque você quis brincar. Você pode fazer uma piada do tamanho da minha orelha, do meu nariz, do meu cabelo, sei lá. Eu tenho que aceitar. O máximo que eu posso falar, puta piada ruim, cara. E acabou. É uma característica, parece que do político brasileiro, ele meio que controlar até o pensamento das pessoas, assim, sabe? Eles não acham que as pessoas vão ter a liberdade de raciocinar, de reprovar, de aceitar. É o tempo todo... O governo vai decidir, vai pautar como as pessoas vão pensar. Só que o que mais me chama a atenção, cara, não é nem a questão do alinhamento da mídia, que realmente é nojento, mas as pessoas têm o poder de desligar ou mudar de canal. É o alinhamento desse governo ao judiciário, cara. Eu queria saber qual a sua opinião disso e se o Brasil não tem ganhado tons autoritários cada vez mais, assim. Hoje a gente vive um STF de coalizão. O que é isso? O judiciário está completamente alinhado ao governo federal. E aí, as pautas de esquerda que não conseguem ser implementadas pela via ortodoxa, que é o sistema legislativo, o Congresso legisla e o presidente sanciona ou veta, e aí o Congresso mantém o veto ou derruba, eles simplesmente levam isso para o STF. E o STF passa a apitar em qualquer assunto, como se fosse o poder moderador. Sim.
É o superpoder da República hoje. Então, a gente teve o caso, por exemplo, que a transfobia foi criminalizada por meio de uma analogia decidida pelo STF. Mas não existe uma lei no país que disse que transfobia é crime. Então, se não há uma lei que diga que algo é crime, não é crime. Existe um princípio que é: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso consta da legislação brasileira. Só que, infelizmente, o STF passa a trabalhar em princípios para se imiscuir em qualquer tipo de assunto. Então, daqui a pouco, eles estão regulamentando redes sociais através da canetada do STF. O STF passou a legislar em todos os assuntos. E quando o judiciário atropela a função de julgar as leis e passa a construir as leis, nós estamos vivendo o autoritarismo do judiciário, que infelizmente é alinhado ao governo, um governo de esquerda, e implementa todo esse viés. Só que se fosse um governo de direita, o judiciário está alinhado? Não. Porque naturalmente um governo de direita respeitaria a separação dos poderes, como foi o que o governo Bolsonaro fez, entenderia que existe o judiciário, o legislativo e o executivo, e ia trabalhar dentro das 4 linhas. Hoje não, o judiciário ele implementa tudo o que ele quer. Um exemplo é o inquérito do fim do mundo, que está lá, é utilizado para perseguir a tudo e a todos. Você entra no inquérito, falam de fake news, isso é um dos maiores problemas que a gente tem. Por exemplo, não existe uma disposição em todo o ordenamento jurídico brasileiro que fale que fake news é crime. Em tese, se não tem nada que produzir notícia falsa é crime, você pode produzir notícia falsa. Você só vai arcar com a sua perda de credibilidade, mas isso é um aspecto da sociedade, não é um aspecto legislativo. Só que foi criado-se um conceito de que você falar uma fake news, você está cometendo uma atrocidade. Como se eu estivesse metendo um cano na cara de alguém para roubar essa pessoa. E não existe. Simplesmente porque o judiciário quis. Até o próprio nome é uma elaboração retórica para como se fosse algo que nunca existiu. Fake news é mentira. Mentira existe desde que o mundo é mundo. Exatamente. Perfeita a tua análise. Eu lembro quando eu era criança, era uma eleição, era mais novo, ou era pré-adolescente ou era criança, eu não lembro. Era eleição de Dilma Rousseff, eu não lembro de quem era, ou era Lula que estava no... E no interior da Bahia estavam distribuindo panfletos dizendo que Michel Temer tinha pacto com o diabo. Isso era uma bobagem. Mas era tipo numa época que a internet não tinha um poder que tem hoje. Deve ter sido 2010, no Dilma 1, que o Temer era vice dela. Era vice dela. Eu acho que foi nessa época. E, cara, a internet já existia, mas não tinha a popularidade que tem hoje, com todo mundo tem um smartphone e tal. E o cara tava distribuindo isso com panfleto. Eu me recordo de ter lido isso, cara. E isso sempre existiu. Eu acho que me parece que a esquerda e que o judiciário não conseguem lidar com o fato de não terem o controle total da internet. Exatamente. Isso exige de sempre. Me recordo de eleições no interior do estado, que na véspera da eleição tinha sempre os malandros que faziam uns folhetos de sulfite e saía distribuindo de casa em casa, atacando o adversário. Sim. Aí o cara acordava, era uma carta do candidato falando que o outro traiu ele, alguma barbaridade assim. Só que as pessoas caem nessa conversa. Isso tem desde que o mundo é mundo, é a mentira. E a pessoa tem que ter o bom senso de entender. Tipo, quem vai imaginar que o Temer, coitado do Temer, pô, tem parte com o diabo. Assim, uma puta de uma história fantasiosa, só que as pessoas criam esse tipo de notícia, de retórica e acabam comunicando. E existem as pessoas que caem também de gaiato. O cara posta um negócio na rede, recebeu uma mensagem. Isso não é crime, isso é só a inocência das pessoas, a imaginação das pessoas fluindo. Não dá para criminalizar esse tipo de conduta.